amiguinhos. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das maiores tragédias que o Brasil já teve. O incêndio no edifício Joelma é lembrado até hoje como uma das maiores tragédias que o Brasil já viu. Em um edifício situado esse na cidade de São Paulo. O incêndio ocorreu há menos de 2 anos após um outro prédio arder em chamas no centro da cidade, o edifício Andraus. A tragédia do Joelma continua a ser o terceiro pior incêndio que ocorreu com um arranha-céu por número de vítimas fatais. Após o colapso das torres gêmeas do World Trade Center em Nova York em 11 de setembro de 2001. Sua construção concluiu-se em 1972. Foi imediatamente alugado ao Banco Crefiso de Investimentos. No começo de 1974, a empresa ainda terminava a transferência de seus departamentos quando no dia 1º de fevereiro, às 8h45 de uma chuvosa sexta-feira, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio, que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos. As salas e escritórios do Joelma eram configurados por divisória, com móveis de madeira, pisos apertados, cortinas de tecido e forros internos de fibras sintéticas, condições que contribuíram sobremaneira para alastramento incontrolável das chamas. 15 minutos após o curto-circuito, era impossível descer as íngremes escadas. Localizadas no centro dos pavimentos que foram bloqueados pelo fogo e a fumaça, os corredores, por sua vez, eram estreitos. Na ausência de uma escada de incêndio, muitas pessoas ainda conseguiam se salvar ao contrariar as normas básicas e descer pelos elevadores. Mas este também logo deixaria de funcionar, quando as chamas provocaram a pane do sistema elétrico dos aparelhos e a morte de uma assessorista no 20º andar. Os helicópteros não conseguiriam fazer quase nada, porque o calor era tão grande que eles não conseguiam se aproximar do edifício. No último andar, segundo o depoimento de Ivan Augusto Pires, coordenador do serviço de transporte da Câmara, um rapaz jogou-se ao chão, aproximou-se da borda do terraço, mas uma labareda fez com que ele escorregasse e ficasse suspenso no ar, segurando-o no parapeito até não mais aguentar despencar na rua. Hoje não faltam relatos que fazem do local um dos mais mal-assombrados de São Paulo. Nem foto, nem filmagem. Nenhum registro pode ser feito no interior do edifício Praça da Bandeira, em São Paulo, o antigo Joelma. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguns funcionários do prédio para entender o motivo, provavelmente vai escutar algumas histórias horripilantes e assustadoras. Centenas de pessoas morreram no local após um incêndio devastador. O edifício foi reformado, mudou de nome, mas até hoje uma aura inexplicável ronda o terreno. Dito por muitos como amaldiçoado desde os tempos da colonização. A história contada por um ex-auditor que esteve no edifício em 2 de fevereiro de 1974, um dia depois da tragédia. Ele ainda relembra os pedaços de corpos espalhados por todos os cantos. Você percebia um corpo inteiro, mas quando virava para vê-lo, encontrava apenas a metade. Uma explosão na calada da noite ocorreu quando 2 funcionárias faziam hora extra no 14º andar do antigo Joelma, em São Paulo, quando algo inexplicável aterrorizou a dupla. Um vidro temperado estourou com toda a força na sala ao lado. Não era vento, olhei todas as janelas e estava fechada, diz uma. O vidro simplesmente explodiu. Não ficamos mais tempo para ver se era mesmo um fantasma, completou a outra. Outra história contada é um homem misterioso com várias chaves. Desapareceu diante dos olhos de 2 rapazes no antigo Joelma, em São Paulo. Os ponteiros do relógio estavam prestes a marcar 23 horas, quando a dupla começou a ouvir barulhos de chaves vindo do corredor. Os sons começaram a chegar cada vez mais perto. Curiosos, eles olharam em direção à porta e viram um homem com um grande chaveiro pendurado na calça. Alguns segundos se passaram e a figura sombria simplesmente desapareceu. Funcionários do edifício garantiram o fenômeno. Os 2 viram, não foi uma alucinação.
Os rapazes deixaram o prédio imediatamente após a experiência macabra. Palco de quase 200 mortes no dia 1º de fevereiro de 1974, o prédio que hoje se chama Edifício Praça da Bandeira foi construído em um terreno marcado por outras mortes em épocas distintas, segundo relatos. Uma das lendas que cercam o local diz que o terreno do Joelma serviu como local de castigo para escravos indisciplinados que trabalhavam na região entre o século XVI e XIX. Negros teriam sido torturados até a morte, gerando a primeira série de mortes no local, considerados por muitos como amaldiçoado. O crime do poço. Antes de ser comprado por uma grande incorporadora, o terreno do Joelma era ocupado pela casa de Paulo Ferreira de Camargo, um professor de Química Orgânica da Universidade de São Paulo, USP. Em 1948, ele matou a tiros a mãe e 2 irmãs, jogando os corpos em um poço que mandara construir dia antes do quintal da sua casa. Segundo a versão do professor, seus familiares morreram em um acidente de automóvel durante uma viagem ao Paraná. O relato, porém, não convenceu a polícia, que, ao investigar o caso, acabou descobrindo os corpos jogados no poço. Ao perceber que havia sido descoberto, Paulo foi até o banheiro e cometeu suicídio, dando um tiro contra o peito. Além das mortes de Paulo, da mãe dele e das 2 irmãs, o crime do poço ainda deixou uma vítima indireta, já que um dos bombeiros que participava do resgate dos corpos morreu dias depois, por infecção cadavérica, o que aumenta o número de mortes no terreno. Os 13 corpos encontrados unidos em um último abraço foram posteriormente retirados daquele forno maldito e jamais puderam ser identificados. Há, porém, um estonteante e, além de tudo, insolúvel mistério na tragédia do Joelma. Durante o desespero das infelizes vítimas aprisionadas em meio ao fogo e ao calor infernal, 13 pessoas fizeram aquilo que jamais se faz durante um incêndio: tentar escapar por um elevador. Logicamente, o sistema parou repentinamente de funcionar, deixando-as sem qualquer defesa e presas a uma enorme altura, em uma armadilha mortal. Ninguém até hoje sabe a identidade das vítimas. Não, somente dado ao estado em que se encontravam, horrivelmente carbonizados, como também pelo estranhíssimo fato de ninguém até hoje os ter reclamado. Todos foram enterrados em covas separadas e lineares, recebendo popularmente o nome de As 13 Almas do Joelma. Contudo, desde a época do sinistro, em 1974, e portanto já passados mais de 30 anos, algo muito estranho aconteceu no cemitério São Pedro, situado no bairro paulista de Vila Alpina. Estranhos gemidos, gritos de dor, pedidos de socorro assombravam os visitantes e até mesmo os funcionários daquele cemitério. Não tardou muito até que se descobrisse a fonte desses apavorantes sons. Exatamente as 13 lápides das vítimas são identificadas do Joelma. Um lugar chamado de amaldiçoado. Mas o que se esconde atrás dessas coisas? Que na Bíblia diz que os mortos não estão cônscios, mas que os demônios eles podem se transformar em pessoas e fazer com que você entenda que isso de fato sejam pessoas que já faleceram. Deixe seu like e seu joinha e nos comentários diga se vocês querem mais uma história como essa. Muito obrigado e tchau, tchau.